Eu lembro de uma situação com o meu filho. Ele ainda era pequeno, já prometia, mas era pequeno ainda, e estava levando ele para a escola. E eu vi que ele no caminho, ele estava assim muito calado, sério, sentado ali, que não era bem o jeito dele. Ô Rogério, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Ele assim para mim: ora pai, você também não pensa? Eu estou pensando. Uma das coisas que nós mais fazemos para o bem e para o mal... Ou disseram que não era para eu dançar muito por aí. Desculpe a turma da gravação. Eu vou tentar me comportar. Uma das coisas que nós mais fazemos é pensar. Quase não dá para viver sem pensar. E nós pensamos bem e muitas vezes, infelizmente, não tão bem. Por exemplo, de nós mesmos, ou de outros, ou de situações. E determina muito de como vai ser a nossa vida, o nosso dia. E principalmente a matéria dos nossos pensamentos. Ai, ai, ai. Dá para alimentar coisa em nós terrível. E quanto antes nós nos tocamos e que pensar não é um bom negócio, principalmente pensar os nossos pensamentos, quanto mais nós pudermos parar com essa mania, vício, melhor. Melhor. E Deus nos ensina a desligar essa maquininha. Mas precisa ter vontade política, né? Ou não vai acontecer. E em vez de pensar os meus pensamentos, nos quais não tem salvação. Vocês em algum lugar já ouviram isso, né? Nos nossos pensamentos não tem salvação. Nada. Esforço jogado fora. Fica sem, então a gente fica sem pensar? Vai saindo aí meio de bobo por aí? Não. Busca os pensamentos e a direção de Deus. E tem uma coisa. Ele avisa ali, ó. Para quem quiser ver, está lá. Até para quem não quer ver, está lá. Ele diz assim: os meus pensamentos, veja bem, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Não são. E ele diz mais: nem os vossos caminhos, a maneira em que vocês vivem no seu dia a dia, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Não tem não. Agora que eu descobri o homem da máquina, é bom saber que você está aí. Estou indo bem? Qualquer coisa você dá um sinal assim, ou assim, ou assim. Ok? Então eu só queria realmente nos animar nós mesmos a buscar os pensamentos de Deus. Como diz ali. E olha, para você ver a diferença, ele continua dizendo assim: porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Cara, você pode viver em outro nível, pode viver de uma outra maneira, você não tem que viver naquela maneira rastejadora onde os teus pensamentos te deixam. Estou falando especial aos que têm problema com aquela síndrome de falta de autoestima. Mas isso inclui todos os demais. Eu não conheço alguém que não tenha problema com a autoestima. Depende da hora. Depende da ocasião. Como o céu é mais alto do que a terra.
Então vamos atrás disso. E eu hoje queria que juntos, por isso vai aparecer muito dos pensamentos deles aí, tentássemos pensar juntos os pensamentos dele, com as perguntas da nossa vida, perguntas que estão ligadas com o assunto da família. A família começa com quantos? Com um. Um que decide ter uma família, ou não ia ter família. E ele é feliz quando ele encontra o outro que também quer a mesma coisa. Mas, aí vem as perguntas, de entender. E como o Paulinho já falou, Paulinho, eu roubei tua cadeira? Não, né? Não. Ah, ok. Como ele já falou, as coisas estão realmente confusas. E nós estamos sob ataque severo nos nossos dias, na nossa maneira de pensar. E olha, ninguém pense que porque não assiste a novela da Globo, não é objeto de doutrinação, está muito enganado. Tá? Vem de todos os lados isso. E não por último na tal chamada internet. Ela não tem culpa disso, ela é só veículo, mas ela ajuda muitíssimo. YouTube, nossa, e por aí vai. Então, perguntas que eu preciso entender quem eu realmente sou. Ou melhor ainda, quem é que Deus quer que eu seja? Qual é o pensamento dele a meu respeito? Ou a Maria Lúcia perguntar, nossa, nessa altura da vida tem que fazer de novo essa pergunta. Quem é que eu sou eu mesmo? Será que eu me entendo? Ela precisa da resposta onde? Não nela. Por favor, não faz isso, amiga. Nele. Nos pensamentos dele. Por que isso é tão importante? Porque as respostas que a gente acha em redor de nós, e muitas vezes até em nós mesmos, não são claras. Às vezes são muito confusas. Por quê? Porque todos nós passamos pelo estágio de Gênesis capítulo 3. Sabem do que eu estou falando? Do desastre. C.S. Lewis falou do grande divórcio entre o ser humano e Deus. Aí tudo ficou confuso, atrapalhado e não se arrumou nunca mais. Outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, nossa, esse mundo precisa acabar, porque está ficando cada dia pior. Felizmente uma outra pessoa do lado, você nasceu quando? Foi sempre assim, desde Gênesis 3, pô. O que nós temos hoje é uma mídia que obriga a gente a ver tudo o que no passado a gente nem podia. Então, até certo ponto, a carga fica maior, sabemos isso. E, ouvir as respostas para as perguntas da nossa vida, por isso mesmo ficou complicado. Precisa parar o andar de cima para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Será que tenho ouvidos para ouvir? Coisa que eu nunca ouvi antes. Sozinho nem pensar. Por isso eu quero orar agora. Convidar a Ele. Pai, por favor, fala conosco hoje nessa manhã, em nome de Cristo. Obrigado por essa liberdade tão fantástica, tão tremenda que nós temos de chegar aqui, criaturas imperfeitas,
cheias de complicações como nós, podemos chegar porque o Senhor já cuidou disso e está cuidando disso em Cristo com o sangue dele. Obrigado, Pai, pelo Espírito do Seu Filho que o Senhor derramou em nossos corações. E, Senhor, eu peço, te rogo que exatamente esse Espírito abra os olhos do nosso coração para que a gente veja a sua palavra viva e receba os seus pensamentos. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. A pergunta, quem sou eu, não é a primeira pergunta que eu tenho que fazer se eu quiser entender qualquer coisa nesse universo. De quem? Então já está dito, alguém já disse quem é a primeira pessoa. O universo não é meu. Embora muitas vezes a gente pensa que é, né? Pelo menos o seu privado. Mas não é não. A primeira pergunta que eu... Não se preocupe, amigo, acontece até com o médico. Falando nisso, eu não desliguei o meu também. Estamos em risco. A pergunta quem sou eu, portanto, não é a primeira a ser feita. A pergunta é quem é Ele? Deus, o nosso Criador. Quem é Ele? A resposta que eu tenho até hoje chega? Tomara que não. Tomara que, se não, eu não puder comunicar a informação toda que a gente queria para vocês, pelo menos uma coisa aconteça. Que você saia daqui com alguma coisa dentro de você que não vai sossegar, enquanto você não buscar com todo o seu coração resposta para essa pergunta: quem é o Senhor? E a outra pergunta que ele faz também, que o Saulo fez: que queres que eu faça? Agora, daqui para frente na minha vida. Bom, vamos embora porque o tempo... Tenho quanto tempo? Meia hora? Não, um pouco mais. Tá. Vai, né? Cuidado, hein? Isso aí é perigoso dizer para mim. Você não sai daqui. No princípio, lá nós vamos ouvir a voz dele. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem é Ele? Ele está abrindo a sua revelação conosco através do livro e diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Já está nos comunicando coisa bem fundamental, básica para nós. Isso aí. Mas tem uma coisa aqui que escapa, porque eu entendo a confusão dos tradutores. Não dá para traduzir o nome dele. Vocês sabem que tem principalmente 4 palavras principais como nome de Deus no Antigo Testamento. Essa aqui é uma delas. Além das, tem mais 3. E essa palavra que vocês já leram ali, Elohim. E essa palavra veio junto com a revelação de Deus. Não é uma coisa que o ser humano inventou, ou isso não foi revelado por Deus. E você tem que decidir na sua vida se você crê que você está ouvindo Deus falar, ou se é fruto da fantasia de um outro homo sapiens, não muito sapiens. Decisão sua. Aqui diz Elohim. E Elohim, a forma singular de Elohim, a língua hebraica, né? A forma singular é El, E-L. Aí é Elohim. Então deveria dizer como aqui? No princípio... Pois é. Esse que é o problema, como está dizendo. Mas nós temos que entender isso. Entender o quê? Que Deus é plural. Elohim.
Porque ele sabe que é plural. É hebraico, ele sabe. Mas esse que eu queria que nós víssemos, e é por isso que no versículo 26 do mesmo capítulo 1, tem aquela outra, o verbo tão estranho, aquele imperativo no plural. Façamos. Como façamos? Deus, façamos. Bate? Não. Tem mais gente aí, né? Só estou chamando a atenção para nós ir pensando juntos pelo que vem depois. Ele diz, façamos quem? O homem. A palavra no original é Adam. Por isso traduzido em Adão, por Adão, Adam, ou em inglês não precisa nem traduzir. Ele copia só. Ele usa essa palavra. A nossa imagem, o Deus plural fala, vamos fazer Adão a nossa imagem. Aqui tem recado, para a gente entender então o que eu sou. Conforme a nossa semelhança. E diz mais, tenha ele, esse Adão, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam para... Então, mas olha, tenha ele domínio. Mais adiante nós vamos ver. Não é para fazer o que ele faz com esse planeta e com os animais vivos. De jeito nenhum. Isso desandou a partir de Gênesis capítulo 3. Que o ser humano, com o seu coração ganancioso, sempre quer mais. Infelizmente, usa tudo que tem do melhor para estragar melhor ainda. E no meio disso eu fico pensando, quem sou eu? Eu posso começar a pensar tão mal a meu respeito. Ei, está ouvindo? Eu posso começar a pensar tão mal ao meu respeito. Já estou fazendo o quê? Estou pensando nos meus pensamentos, nos quais não tem salvação. Então vou pular fora disso. Espera aí, eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Tenha ele domínio sobre os peixes, não é para exterminar, não. Depois adiante nós já vamos ver que tem muito mais aí. Só que, quem é este Adão? Este Adão, deixe-nos surpreender. Este Adão, que Deus criou, no versículo 27 nós lemos quem ele é. Ele, está lá, criou Deus, o Deus Elohim. Pois o homem, Adão, só uma observação interessante, a palavra Adão significa o quê? Muitas vezes me perguntam. Tudo certo. Mas de onde vem essa palavra? De Adamá, terra. Barro. Bate, né? Não está longe, né? É isso aí. Criou Deus, pois, o homem, homem, eu acho que seria melhor traduzir como ser humano, porque na nossa cultura, gente, vê se não é assim, até vocês meninas quando leem homem ali estão pensando em quem? Em si mesmas? Pois deveriam. Porque vocês estão lá. Está vendo como é complicado o assunto de tradução? Ó, se isso não ficar claro, que eu vou tentar mostrar aqui agora, por favor, eu estou aqui à disposição. Enquanto eu aguentar, né? Que eu já não tenho mais os meus 60 anos, né? Saudosa lembrança... Oh, desculpa, era assim, estou... Sempre caio de novo, né? Ok. Vê ali, ó. Vê ali, ó. Homem.
e mulher os criou. Só que a palavra no original, o hebraico está escrito ali, não que tenham que guardar nada, mas para saber que ela está ali, existe. E essa palavra só pode ser traduzida de uma maneira: macho. Está falando, portanto, de quê? Sexo. Por que sexo é tão importante? Gênero, claro, é a palavra que está na moda, né? Sexo. Deus, vamos ver para que ele é tão importante. Uma das coisas que ele diz para essa turminha aí: multiplicai-vos. Dá para fazer isso sem sexo? Por isso é que é difícil. Eu não entendo quando as pessoas dizem que Deus é homem e mulher. Como? Que ele é masculino e feminino. De onde você tirou essa filosofia? Na minha Bíblia eu não vejo. Por quê? O ser humano, o homem e a mulher, para se multiplicar, sem sexo seria como? Nem pensar. Deus não. O Elohim cria pelo seu Espírito Santo. Ele gera os filhos dele pelo Espírito Santo. Não são nascidos nem da carne, nem da vontade do homem. São nascidos do Espírito. Uma coisa é Deus que está no céu, outra coisa somos nós que estamos aqui nesse planeta. Não esquecer isso. Não confundir. O resto é panteísmo oriental. Pode escolher no cardápio. Pensamentos. Deu para ver, acompanhar até aqui? Se surgir uma pergunta em um de vocês, e vocês sentirem: nossa, eu preciso saber agora a resposta para isso, eu não posso esperar para o áudio para falar depois. Por favor, faz a pergunta, tá? A gente nunca sabe, né? Pode ser a pergunta do dia, né? Então fiquem atentos e à vontade nisso, tá? Eu só desejo que fique claro. Este ser, Adão, fui adiante. Adão, portanto, você pode ver, ele aparece em dois usos: o uso coletivo e o uso individual. Este Adão que Deus criou, até me assustei, é dois. Este Adão é dois, não é um. Este Adão é ele e ela e... Eu fiquei grilado depois de ver tudo isso, pode crer. Até uma vez bateu na minha veia poética, ela tem o negócio que nasceu. Eu fiquei... Porque tem uma expressão, eu acho que foi o Einstein, que disse uma vez um negócio, ele disse várias coisas impressionantes, mas essa é uma delas, que a mente de uma pessoa distendida pelo entendimento de uma nova realidade, nunca mais retornará à sua forma anterior. Eu espero que isso aconteça conosco. Peraí, deixa eu... pôr na boca? O quê? Desculpa. Eu pedi para ele repetir o que ele falou, a frase. A frase. A mente humana, uma vez distendida, boa memória, hein, amigo? Você está ouvindo, legal, cara, merece um abraço. De Deus. Melhor, né? Uma mente humana, uma vez distendida pelo entendimento de uma nova verdade, nunca mais
retornará à sua forma anterior. É isso que nós estamos pedindo. E como você viu ali no 5, né? Ele repete o assunto, é tão importante, por isso você o encontra quase palavra por palavra de novo no capítulo 5. Isso não é tão comum no livro de Gênesis. Diz lá, no dia em que Deus criou o homem Adão, à semelhança de Deus o fez. E diz lá, homem, macho, mulher, fêmea, os criou e os abençoou. E aos dois lhes chamou de Adão. Então, os dois são Adão. Então, vamos ver umas consequências, umas implicações disso. Só para vocês se animar, a pilha não é grande. O ser humano, portanto, que Deus criou, é composto por um ser masculino e um ser feminino. Só um ou só o outro não formariam o homem que Deus criou. Entenderam bem isso? É bem interessante jogar isso dentro do assunto de gênero. Fica evidente que eles foram criados em completa paridade. Alguém me disse que a palavra é uma palavra muito difícil, mas eu fiz vários testes e perguntei. Deixa eu perguntar para o meu amigo aqui, lá de São José. Você pode dar uma definição da palavra paridade? No sentido aí? Por nosso bem. Do verbo do Buarque de Holanda. Paridade. O que significa paridade? Par. Idênticos. É isso aí, iguais. Viu o que ele disse? Ele os criou assim, nenhum acima, nenhum abaixo. Nenhum é mais, nem o outro é menos. Entendeu, Aldo? No propósito de Deus, portanto, não há absolutamente nenhum lugar para qualquer forma, tipo de machismo. Ou às vezes eu digo, de feminismo. Aí já complica, mas tem que entender. Às vezes é por um mecanismo de defesa que o ser humano tem depois de Gênesis 3, né? Que ele faz isso. E detona. O machismo tem origem no ego do ser humano contaminado, pervertido pelo pecado. A Bíblia fala muito claro que o coração do homem é desesperadamente, palavra da moda, corrupto. Bom, meu eu sei que é. Gente, amiga, eu me assusto a cada passo com, de repente, a coisa que vem aqui na minha cabeça. Ai, que horror. Deus, eu não quero pensar nisso, não é isso aí que eu abracei. Mas está lá. Está entendendo o que eu estou dizendo? Se eu seguisse o som daquilo, Araci certamente ia deixar de me ver. Devia ter vindo, né, para todo mundo. Sabe o que ia acontecer? Ia haver um suicídio coletivo. Ninguém ia aguentar. E gozado que aguentam que Deus faça isso e leia, né? Cara de pau, né? Sabe que Deus está lendo o meu pensamento e está lá. São dois num só. Diversidade
numa unidade, mas é diversidade, iguais em paridade. Dois num só. Como vemos, Deus que é plural, cria a sua semelhança, um que é dois. E é por isso, assim, olha, vejam bem, que quando eles vivem, os dois vivem assim em paridade, como iguais, é aí, nesse momento, que eles refletem a imagem de Deus, pois foi assim que eles foram criados, em paridade. Saiu do modo paridade e não dá mais para ver essa tal do quê? Apresentar a imagem de Deus. Você já está sapateando em cima. Esse assunto me leva a um comentário que eu vi num outro seminário sobre esse assunto. Quando uma das moças lá ouviu que Adão se desdobra em ele e ela, e que assim ambos refletem juntos. Peraí, deixa eu parar com isso aí, porque eu vi um negócio aqui, que eu vi o nome Araci aqui, eu estava pulando. Não pode. Ela e eu estávamos há uns anos num passeio de barco. Um passeio em torno da ilha em que nós estamos. E bem mais na frente, na viagem, um senhor que estava lá, chegou perto de nós dois e falou uma coisa que soou para nós. Ele disse assim: vocês dois são um casal diferente. Eu pensei, é o que você pensa. Vocês têm algo que eu também gostaria de ter. Temos? Onde é que está? E começa a discussão entre os dois, né? Não, é eu que... Não, é eu. Faz parte. Mas esse homem estava percebendo o quê? Vamos dizer assim, uma presença, no mínimo. Você já deu o nome, porque, claro, ele estava percebendo que não éramos nós dois. Nós estávamos só refletindo, visibilizando, nada mais. E nem nos damos conta disso. Aliás, eu tenho a impressão que se nos dessemos conta disso, que fazíamos isso, ninguém mais ia ver Deus. Nós somos fogo, viu? Quanto melhor nós entendemos isso, melhor para nós. Então, vamos voltar ao comentário da participante. Ela, quando estávamos falando dessas coisas, ela diz: mas eu estou vendo que eu estou na sala errada. Eu sou solteira. Eu pergunto: você que é solteiro, que está por aí, também está se sentindo na sala errada? Então quer dizer, não está não. Como é que ela chegou a pensar assim? Porque em sua mente, Adão, ele e ela, pelo que haviam entendido, se referia somente a um casal. Casal. Está difícil de definir. É que a Bíblia fala que o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E o ser humano já encheu de rótulos para isso. Que Deus não chamou assim. Mas não tem nada a ver. E mais, quando eles em sua paridade, assim,
como iguais, eles interagem em parceria. Nossa! Em alguma área profissional ou social, ou qualquer uma que seja, é quando eles refletem aquele que os criou. Não cada um para o seu canto. E aí é certamente um ainda não descobriu o outro. Eu tenho que descobrir que a mulher existe. Espera, você nunca tinha visto? Aí eu digo assim não. Como assim? Eu preciso dela. Não estou falando de casamento, nem outras coisas que andam por aí. Eu preciso dela. Porque sem ela não dá. Não é o mesmo resultado. Então tem que algo mudar na minha cabeça. E cabeça de alemão é fogo. Tem que mudar. Quando ele e ela interagem assim, por exemplo, estamos num centro cirúrgico. Está lá os dois cirurgiões, um de cada lado, e o paciente deitado no meio é um jovem que saiu de um acidente muito feio de moto, e os dois estão começando a discutir uma possivelmente necessária amputação da perna do rapaz. Interessante. Ele pensa em quê? Em que ele fala? Sobrevivência e continuidade de vida. É o jeito dele pensar. Ela também pensa assim? Não. Ela pensa em... coitado, como é que vai ser a vida dele depois? Homem não pensa assim. Me provem o contrário. Ele quer saber se o cara vai ficar vivo. Quer resolver o problema. O homem nasceu engenheiro. Não fui eu que disse isso, hein? Foi um suíço, também médico. Ela pensa na qualidade de vida que poderá ter esse paciente. E em sua parceria, e só em sua parceria, cada um do seu jeito de ser, os dois juntos chegam possivelmente à mais justa, inclusiva e melhor das decisões. Também passa que a gente toma em casa. Estão entendendo, né? Em Gênesis 1, 28, Deus deu a eles um mandato aos dois. Só 2 deles implicam em casal. Frutificai e multiplicai-vos. Os outros não. Encher a terra também, desculpe, são 3 verbos. Pô, eu fico admirado, encher a terra. Bom, é que Deus estava pensando, quem sabe, que ia ser como eram naquele momento, né? Brincadeira, hein? Eu já ouvi dele que ele não fica bravo. Aqui, dominai, sujeitai a terra, dominai sobre os peixes, ou seja, cuidem do meu planeta, os dois. E quando nós pensamos, sem ciência e tecnologia não dá isso, óbvio, por isso é que o Schaeffer disse que nessa passagem está a explicação do surgimento de ciência, a partir da ciência, principalmente a partir do século XVIII em diante. Sabe que eu senti isso também, né? E fiquei muito grilado. Não, a respeito daquela palavra dominai,
né, que está aí. Eu perguntei a ele se teria no original uma outra palavra que coubesse melhor, né? Porque eu acho que o que o homem faz é esse domínio da ideia até de não cuidar da natureza. Está mais para extermínio, né? Isso. Obrigado. O que ele falou me anima demais pelo seguinte: esse cara está ouvindo. Isso é ouvir, não deixa passar nada. Eu fui nas ferramentas que eu disponho do hebraico. Nossa, e não está mal não, mas infelizmente o problema com o verbo dominar surgiu depois de Gênesis 3. Até isso nós conseguimos fazer. O dominar antes era outra coisa, e você tem toda a razão, Miguel. Até o verbo dominar. É isso aí. Bom, Deus e o seu propósito até hoje não mudou. Já vimos, quem mudou foi o ser humano. O projeto de Deus continua o mesmo. Homem e mulher juntos em parceria iguais. Cuidar, administrar o planeta, como nós já vimos. Agora, no capítulo 2, e esse negócio da sujeição de um dos dois, tá? A uma condição menor, nunca teve nos pensamentos de Deus. Eu queria que isso a gente pegasse muito bem. Não tem isso. Então, no capítulo 2 de Gênesis, pode tocar? No capítulo 2 de Gênesis há mais uma revelação igualmente fundamental para entender quem são eles, e ele e ela, ou ela e ele. Vemos no versículo 18 do capítulo 2, um comentário de Deus. Não é bom que o homem seja só. Aí, se você está lendo em Ferreira de Almeida, você já diz: epa, alguém andou mexendo no texto. Assumo e pago para ver. Sabe por quê? Esse verbo que está ali pode ser traduzido por estar ou ser. Só que tem uma coisa, é fundamental a diferença. Se diz assim: o homem está sozinho, coitadinho, tem que arrumar um playground para ele. Não é isso que a maior parte dos caras pensam? Os machos do mundo estão atrás de playground? Que coisa, né? Não, não é assim. É o ser dele que não está em ordem. Está lá? Que eu digo, ele como indivíduo não está pronto. Ele como ser humano não está completo. Falta o ser feminino que o complete. Ele não está pronto para funcionar nesse planeta. Eu sempre fico pensando, porque se Deus fez ele e ela, né? Então por que ele não facilitou essa vivência? É tão difícil, tão complicado, né? Porque até o Paulo falou que era difícil. Mas eu acho que devia ser um pouco mais fácil. Eu não tenho a mínima dúvida do que você diz, tá? Concordo até. Poderia ser mais fácil. Agora, a grande pergunta que fica aberta: depende de quem? Depende de Deus, né? De Deus? Ele já fez tudo o que precisava. A gente bota a culpa nele. Amiga, fala de novo ali o que você disse agora. A gente põe a culpa nele, né? Ela está com ele. Olha o que ela disse: a gente põe a culpa nele. Porque não funciona para a pessoa, né? Funciona. E outra coisa é que aconteceu funciona, Gênesis mas 3. eu acho muito complicado, meio. Porque quanto mais se vive, mais parece que fica mais pesadinho, mais. Você usa celular?
Eu um pouco, muito. Você mexe com internet, com computador? Ah, Principalmente agora estou paciência. entendendo. Sabe por quê? Porque a minha amiga, né? Não vou dizer de quando, né? Porque aí de novo vou pisar na bola, né? Mas nos conhecemos bastante, né, Suzana? Sim, sim. Oh, e a gente ama, né? Gente, conheci esse casal, sabe quando? Ai, não posso. Às vezes eu não resisto. Porque a emoção domina, né? Mas então. É que não dá para viver sozinho. Não. É ruim, né? A gente já se acostumou com o que Deus manda a gente fazer. Só que eu acho que devia ser bem leve, bem gostoso. Você, eu vou continuar. Quem sabe eu tenho alguma dica aqui, Suzana? Quem sabe tem alguma dica aqui? Só quero repetir uma coisa para deixar isso aqui bem plantado. Ele, como indivíduo, sozinho não está pronto, não está completo, não tem a qualidade da completude na vida dele. O ser masculino precisa ser completo a partir da existência do ser feminino. O mundo do homem passou a ser o mundo da mulher em caráter igualitário no pensamento de Deus, sempre foi. No nosso, não. Daí uma das razões da complicação, né? Um sempre tem a boca maior, né? Ou a orelha maior. O mundo do homem passou a ser o mundo da mulher em caráter igualitário. Só assim é o homem que Deus criou. E cabe a nós decidir se vamos ficar nos nossos pensamentos, na nossa cultura, formas sociais, ou vamos entrar em crise e realmente fazer aquilo que a Bíblia chama, mudar de rumo, arrepender-se. É o marido, hein? Estou avisando. Aldo, a minha pergunta é a seguinte: daria para viver essa complicação que Suzana está falando, essa dificuldade, sem que Deus pusesse no coração, eu estou falando Deus porque acho que é Ele que coloca, certeza não tem, mas eu acho que é Ele que coloca, esse sentido de necessidade mútua? Alguém outro dia me perguntou, um amigo nosso me perguntou, nós estávamos na praia e tal, e ele disse assim, ele perguntou para mim assim: o que te faz ficar com Suzana até agora? Com essa dificuldade, diferença e tal. Eu disse, eu não sei, mas tem um troço em mim que é uma necessidade real da Suzana. Eu preciso dela, eu não sei explicar. Eu não sei explicar isso direito. Tem a ver com a pessoa dela. Tem um negócio da pessoa dela, não é o que ela sabe, não é o que, é o que o ela jeito diz, dela. é a pessoa dela. Eu não consigo me ver esses anos todos nessa diferença, sem que isso fosse forte dentro de mim. Beleza. Eu estou falando de hoje, né? Não, isso aí, mas tudo nós entendemos. Assim, então eu tenho a impressão de que não seria isso algo, ou um vestígio, ou algo do que Deus disse, o que Deus uniu, o homem não separe, da união que Deus dá entre as pessoas, não seria uma coisa parecida com isso? Porque senão seria insuportável, mas seria uma coisa difícil. Sabe o que nós acabamos de fazer com essa conversa com a Suzana e o marido dela? Nós avançamos no tempo e no espaço. Que tem um break antes de entrar nesse assunto. Nós ainda estamos, ele e ela ainda não ali. Era um tempo muito, muito difícil, angustiante na vida daquele povo.
sofriam já por um longo tempo uma das mais pesadas e cruéis opressões da parte dos cananeus, habitantes anteriores da terra que Deus lhes estava dando aos judeus. Num certo momento, Deus comunica com Débora. Ela recebe uma mensagem dele. Ela, não ele. Nossa, eu já ouvi gente falando que mulher não pode dizer nada porque Deus não fala com ela. Eu já ouvi isso, gente, literalmente. Então vê até que ponto vai a coisa. Tem religiões que a mulher não pode entrar no templo. Não estou falando bobagem. E nas vidas de algumas pessoas tem templo também, só que não dá para ver. Então, a mensagem que ela recebeu de Deus era uma ordem dizendo que ela deveria dar essa voz de Deus para Baraque, o comandante Baraque, que ele deveria convocar um exército e levá-lo a determinado lugar para enfrentar o cruel inimigo do povo. E dizia mais, que o próprio Deus ia levar o outro comandante com o seu exército ao encontro dele. Ia mover, pode deixar, lá naquele ribeiro, eu vou levar os caras lá. Vocês estejam lá, que o encontro vai ser lá. O mais surpreendente nessa história foi a condição que Baraque impôs para que aceitasse o encargo. Como qualquer macho ia dizer, deixa comigo, deixa para o chefe, deixa para o comandante. Ele não. Ele falou assim, olha que coisa. É dessas coisas que a gente tem que parar para... É isso que está lá? Ele disse assim para ela, para Débora, se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Ele tinha problema de autoestima? Boa, amiga. Você diga isso bem alto. Eu perguntei se ele tinha problema de autoestima e a Ruth já respondeu. Se ele tivesse, né, ele nem teria perguntado para ela ter ido junto com ele. Né? Viu? Boa. Não ia querer competição, diz a diva. Disso a gente entende, né? Houve uma parceria perfeita entre eles. Perfeita. Ela lhe trouxe algo que ele necessitava. Como meu amigo falou há pouco. Incrível. Ela trouxe. Por isso ele não hesitou em convocá-la. E não sossegou enquanto ela não vestisse essa roupinha elegante aí. Não muito feminina, cá para nós. Podiam melhorar um pouco, né? Por umas florzinhas, umas coisas ali, né? Pois é. Olha, para terminar. Nós ouvimos na história da Débora com Baraque os mesmos sons que soam no relato da criação do ser humano em Gênesis. Aí apareceu de novo. Lindo. A descoberta do outro. Ela existe. Ele existe. E não é segundo a minha imagem, é segundo a imagem dele. Ok?